posso dizer para você que é um dos candidatos ao título mundial em 2027 aqui no Brasil. É um dos candidatos ao título mundial, ao bicampeonato mundial. E você tem uma geração que, além de juntar esse time de 2023 mais experiente, você tem nomes jovens que estão essa grande joia, né, dessa jovem jogadora, que é a Momoko Tanikawa. Todo mundo no Japão tá falando da Tanikawa. É uma jogadora de um talento único, diferente, que lembra em muitas questões a Sawa. De que é ruim, mas sim, eu acho que é muito pouco. É inconcebível em 2026 um país como o Japão, que é um país campeão do mundo, multicampeão na base, com um jogador jogando nas principais ligas do mundo e não ter TV aberta para passar o principal título da seleção atualmente. E você tem a camisa do Japão, né? Eu tenho várias camisas do Japão, mas essa aqui é de 2014. Ah, Gamba Osaka. Sim, eu torço pro Gamba faz quase 15 anos também, junto com a seleção japonesa. Interessante. Uma coisa muito especial, acho que todo japonês que sabe futebol sabe muito bem, que idolatra, né, e coisa que é, ó... Sim, Tsubasa, Captain Tsubasa, português. Eu sou maluco por super campeões, Capitão Tsubasa. Sou maluco. Eu sou um dos maiores especialistas de super campeões aqui do mundo do Brasil. Tem que falar bastante da Nadeshiko, porque sim. eu acompanho a Nadeshiko com tanta mais igual. Então eu entendo que você é uma figura para nós influente no Brasil e no país de língua portuguesa, né? Muitas vezes eu vejo tu atividades no Twitter X. Você conta muito da seleção japonesa Nadeshiko e me chamou muita atenção porque um brasileiro como você fala muito, comenta muito da nossa seleção feminina, né? Então, para começar, você poderia me contar como passou o interesse pelo futebol japonês ou Japão? O que te motiva a divulgar coisas, informativos do Japão? Então, cara, como eu posso explicar, né? É que começou, obviamente, por Capitão Tsubasa, né? Que é uma série que eu gosto muito. Passei a ir mais a fundo na cultura japonesa por causa de Capitão Tsubasa, né? Que acompanhava desde pequeno, né? E eu passei a torcer pra seleção japonesa lá em 2009, no início da Copa do Mundo 2010. Antes eu tinha até algumas imagens até da seleção japonesa, mas era muito pouco. Era muito pouco pra minha cabeça, né? Mas eu fui... E a partir da Copa 2010 eu comecei a torcer pelo Japão na Copa do Mundo, Aí eu comecei, a partir de 2010 também, a minha questão com o futebol de clubes, né? Que antes, até em 2010, eu era um cara que gostava muito do Kashima, por causa do Oswaldo Oliveira. E até eu tenho um pouco de simpatia com o Kashima até hoje, né? Por causa disso. Mas depois de 2010, tem um detalhe interessante, né? Porque eu troquei o Kashima pro Gamba justamente por causa de Super Campeões, por causa do Makoto Soda. Que o Soda é um meu personagem favorito de Super Campeões. E é o cara que, na história, quando ele chegou na J-League, ele joga pelo Gamba Osaka. E aí eu comecei a ter um vínculo muito forte com o Osaka, até porque também a questão das origens italianas também, porque como eu sou descendente de italiano, tenho origem italiana, que me puxou pra virar um torcedor de um clube da J-League, né? Porque essa história do Gamba pega muito meu amadurecimento, não só como torcedor, como entusiasta do futebol japonês, mas principalmente como jornalista, que eu começo a focar mais no Gamba, começo já a pavimentar o caminho para eu ser o que eu sou hoje. O time que eu torço é o São Paulo Futebol Clube. Então, acho que é impossível você não falar de relações entre o futebol brasileiro e o futebol japonês sem citar o São Paulo. Dá pra gente ver que eu vejo que aos poucos o futebol japonês ele tá começando a ter um pouco mais de algumas características que nós temos aqui no futebol brasileiro, como por exemplo a questão de cobrança, por exemplo, a questão de cobrança por resultados, né? Antes a gente via muita torcida do Japão que o time perdia e eu acho que a questão de cobrança é uma coisa mais a exigência. Sim. Tô vendo o Japão, os torcedores do time japonês estão começando a ficar mais exigentes. E aí a gente vê aqui no futebol brasileiro uma questão que nós temos hoje dois clubes que, entre aspas, duopolizam o campeonato, que são Palmeiras e Flamengo, com a questão que o Palmeiras
e o Flamengo eles se organizaram nos últimos anos para conseguir os títulos que tem hoje. No Japão, sim, ainda não é assim. Ainda não é, e eu espero que não seja. Nós temos vários clubes japoneses brigando na J-League para conseguir o seu tamanho, tanto também na Ásia, né? Sim. A gente vê que acho que o principal argumento que diferencia o futebol japonês do futebol brasileiro é a imprevisibilidade. Ou seja, você vê que ainda assim, a J-League, por mais que ainda tenha aquela questão de que os times japoneses perdem muito fácil nomes para a Europa, só que a Liga Japonesa continua sendo um campeonato bastante imprevisível, um campeonato que traz gente pro estádio e apesar de eu sentir que deu uma pequena estagnada nos últimos anos, eu vejo que ainda dá pra J-League tem um potencial imenso de conseguir subir o seu nível e tentar, ao menos tentar bater de frente com as principais ligas da Europa. Quero saber a tua opinião de cobrança, porque no Brasil, obviamente, os torcedores fazem cobrança se não joga como 3 jogos, algo assim, já vai à oficina do clube e protesta o técnico, por exemplo. Mas em Japão não é assim, né, como você diz. Mas a vezes no Japão temos discursos. Devemos fazer como o Brasil. Devemos fazer cobrança a clube ou jogador para pressionar. E outros dizem, não, japoneses não somos assim. Devemos seguir enviando algo positivo pelo time. Em minha opinião, os japoneses mais ou menos sensíveis, então seguir fazendo cobrança não funciona. Em minha opinião, às vezes sim, mas basicamente eu torcer com forma positiva. Em minha opinião. Quero saber a tua opinião, né? O seu argumento, eu acho um argumento muito bom. Eu até concordo com isso. É que fica aqui a questão. Às vezes, muitos clubes no Brasil são muito vistos ainda como clubes de associação. E com isso, os clubes de associação, modelo associativo, ele pega muito a questão dos dirigentes que não são preparados, não são profissionalizados para gerir um clube, e com isso a torcida faz essa questão da exigência. Nos últimos anos, nós tivemos exemplos, por exemplo, das famosas SAFs, que se chama Sociedade Anônima do Futebol. Futebol, sim. É uma tentativa de tentar modernizar a gestão dos clubes brasileiros. E eu acho que no Japão esse modelo acho que não daria muito certo, porque os clubes já são, em sua maioria, geridos como se fossem empresas para um investidor, e às vezes ele não dá o retorno que você espera. Tá? Mas tem exemplos de clubes que saíram de crises muito grandes e conseguiram grandes títulos, né? O caso mais recente é o caso do Botafogo. Aqui, o Botafogo hoje vive numa situação muito complicada, só que o Botafogo estava completamente destruído na segunda divisão, na Série B, e conseguiu um título de Libertadores brasileiro em 2 anos. E a gente vê, por exemplo, o caso do Cruzeiro. O Cruzeiro que há alguns anos atrás estava brigando para não cair para a Série C, que é a terceira divisão do futebol nacional. O Ronaldo Fenômeno comprou o time. Sim. Comprou o time, deu dinheiro para tentar sanar todas as dívidas do clube. O clube voltou para a primeira divisão. Esse ano está fazendo um campeonato um pouco ruim, mas o Cruzeiro no ano passado fez um campeonato bom. E voltou a ser um time, pelo menos é aquele time que era antes do rebaixamento de 2019. Um time competitivo, um time que busca. A questão é um modelo que. A questão que acho que seria muito importante a gente falar. A questão é um modelo onde o futebol japonês e o futebol brasileiro precisam se espelhar. Por exemplo, o modelo da Alemanha. A Regra 50+1, nós tivemos recentemente a compra do Omiardija com a Red Bull. Sim. Inclusive, tem o caso do Bragantino, né? Sim. Agora são clubes irmãos, né? E eu vejo que essa, se não é a alternativa perfeita, talvez é a alternativa mais próxima
de termos aí tanto o Campeonato Brasileiro quanto a J-League como alternativas para se igualarem às melhores ligas do mundo. E falando não só tema SAF, mas falando um pouquinho de negócio, também há discurso, por exemplo, os jogadores, os clubes japoneses vendem jogadores muito barato à Europa. Por exemplo, se eu vejo notícias do Brasil, por exemplo, este clube vende, não sei, por exemplo, Endorique com este número, preço muito alto, e não sei, também Estevão, e não só eles, também é muito mais caro, né? Em vez de japonês, pela experiência dos jogadores jovens, entendo, mas às vezes é pelo clube, no futuro do clube. Por exemplo, Gamba Osaka, próprio Gamba Osaka, muitos jogadores têm muito talentos. Em minha opinião, eles poderiam haver posto mais preço mais alto. Que você pensa esse tipo de diferença de preço e transparência e tudo? É um ponto muito interessante porque a gente vê muita questão de que, não só a questão do preço, essas coisas, mas a questão do futuro do jogador. É inevitável que o sonho do jogador não seja jogar na Europa. Precisaria refletir sobre esse formato atual, fazer um formato em que priorize a venda, a permanência de ativos e de transações para os clubes da J-League, para que, ao mesmo tempo, os clubes consigam, com esse dinheiro, não só contratar mais jogadores, mas principalmente investir em categorias de base. Eu acho que é o mais importante. Agora quero perguntar um pouquinho mais na semana. Você ha visto o jogo e você comenta muito da seleção, né? Eu acompanho desde aquele título de 2011 que todo mundo sabe. Sim. O título com aquele gol mágico da Sawa no gol dos Estados Unidos. Sim, sim. Depois inteira, o que aconteceu em Fukushima, foi um negócio emocionante demais. Eu assisti esse final, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Uhum. Vamos por partes. Primeiro, nós temos que separar a seleção japonesa e as japonesas que fazem carreira no estrangeiro com a W-League. A gente vê que na seleção japonesa, nos últimos anos, após um período um pouco turbulento, né, de tentar uma passagem de bastão após aquela geração que foi campeã em 2011, algumas decisões ruins, de um título asiático, uma campanha muito decepcionante nas Olimpíadas de Tóquio. E com isso, várias jogadoras que seguiram elas foram jogar na Liga Inglesa, na Liga Americana, algumas até na Alemanha. E aí nós vemos uma outra ideia. Nós vemos na Nadeshiko uma situação em que o Japão hoje, pelo trabalho que fez as categorias de base, os títulos de base, com o trabalho que fez na Copa do Mundo, hoje o Japão posso dizer para você que é um dos candidatos ao título mundial em 2027 aqui no Brasil. É um dos candidatos ao título mundial, ao bicampeonato mundial. E você tem uma geração que, além de juntar esse time de 2023 mais experiente, você tem nomes jovens que estão aparecendo que são tão bons quanto o da geração atual. Você tem, por exemplo, a Maika Ramon. Maika Ramon que jogou no Chelsea, está emprestado, deve voltar pro Chelsea, mas é uma jogadora única, uma jogadora que sabe pressionar muito bem, que é uma jogadora que sabe chutar, faz muitos gols de fora da área, faz um golaço a cada vez. Aí você tem a Oba Fudino, que pra mim ela faz uma temporada fantástica no Manchester City, se não me falha a memória. Nós temos uma Nakamatsu Kubo também, que tá fazendo uma temporada, que vem fazendo, fez a última temporada, uma ótima temporada na NWSL, e vem fazendo uma ótima temporada agora também no North Carolina Courage. E talvez a grande joia, né, dessa jovem jogadora, que é a Momoko Tanikawa. Que você deve conhecer, né, assim, todo mundo no Japão tá falando da Tanikawa. É uma jogadora
de um talento único, diferente, que lembra em muitas questões a Sawa. Lembra muito. Sim. É uma jogadora, analisando, é uma jogadora fisicamente mais forte do que o nível normal de jogador japonesa. Jogador mais forte. Sem dúvida, sim. Sabe chutar de fora da área, que tem uma precisão muito forte, uma tomada de inteligência muito boa, apurada. E é uma jogadora que casou muito bem com o estilo alemão. Ela tá jogando no Bayern, inclusive acabou de ser campeã. Uma jogadora que nasceu pra jogar na Alemanha. Uma jogadora que entendeu muito bem como é como é o estilo de futebol alemão, se aproveitou muito bem dele. Já tinha ido na Suécia, fez uma temporada assustadora no Rosengard, fez 16 gols em 20 jogos e ela botou a Liga Sueca completamente no bolso. E ela é talvez a principal joia, o principal talento da seleção japonesa pro futuro, junto com a Maika Hamano, a Matsukubo, a Fudino, tem a Ishikawa, que não jogou a Copa da Ásia, acabou saindo na Copa da Ásia, mas é um nome para ser olhado. Tem vários nomes, e ainda pode vir mais nomes bons ainda pro futuro, porque a gente tem, por exemplo, nas categorias de base. A gente tem o Japão, com esse trabalho que vem fazendo na base, muito também por ajuda da Academia JF Fukushima, que inclusive, acho que se não for memória, umas 6 jogadoras da seleção atual, esqueci de falar da Togo Koga, que joga no Tottenham também, 6 jogadoras, eu acompanho há 15 anos o futebol japonês, mano, e ainda consigo me surpreender com a tamanha capacidade de criação, de formação das jogadoras japonesas. É impressionante. O Mundial que vem, que no Brasil, você poderia desfrutar muito, né? Mas, por exemplo, se tiver um jogo aqui em São Paulo, que é mais perto, eu vou ir com certeza. Só que aí me falando, a W League é uma liga que precisa muito da sua questão da questão da promoção, né? Disso, de ter parceiro da Europa. Sim. Você precisa de mais clubes da J-League, por mais que você tenha nomes como Kobe Leonessa, como o Jimmy Stella, o Elfen Saitama, que são clubes independentes de futebol feminino, mas é isso que vai trazer mais público, ela é um pouco, não digo que é ruim, mas eu acho que é muito pouco. Copa da Ásia na Austrália foi um sucesso de público, de audiência. Só você ter a final de Japão e Austrália foi a maior audiência da Austrália. A AFC liberou os jogos para YouTube, ou seja, deu algumas saídas de transmissão, aumentaram a audiência em alguns lugares, não só ali na própria Austrália. E no Japão a gente não viu isso, porque ou o Japão tava, a Nadesco tava sendo passada ou no DAZN ou no ABEMA, né? Mas não tinha nenhuma TV aberta televisionando o jogo. É um cenário ainda muito difícil de a gente ir. E você tem um torneio como a Copa da Ásia com a Nadesco e o seu melhor momento não sendo passada para ninguém, como é que você vai conseguir fazer atenção pro futebol no Japão? É inconcebível em 2026 um país como o Japão, que é um país campeão do mundo, multicampeão na base, um jogador jogando nas principais ligas do mundo e não ter TV aberta para passar o principal título da seleção atualmente. Sim. E falando um pouquinho de agora, os clubes, temos dilema, né? Porque temos muitas jogadoras e agora TV aberta, não sei, agora não tem influência como antes e os clubes têm limitação de dinheiro, então situação um pouco complicada. Eu acho que aí devemos buscá-lo, ter alguma solução, né? Porque temos jogadoras muito boas e agora temos internet e também redes sociais, como pessoa tipo influencer como você, devemos aproveitar. Sim, especialmente eu acho que hoje influencer, por exemplo, pode ajudar muito o futebol feminino. É importante fazer o discurso, conversar assim, né? Não só no idioma japonês, mas também no português, outro idioma.
o processo está sendo feito. O que precisa é vontade dos empresários japoneses em querer acreditar no produto futebol feminino para que a seleção japonesa continue tendo investimento, continue apoiando na base, continue tendo esse crescimento e que isso também ajude também os clubes da W League. Porque hoje, o futebol feminino hoje, o futebol feminino que o Japão dominou em 2011 é completamente diferente de hoje. Parece que são dois lugares diferentes. E a questão que eu, assim, de ver, por exemplo, países como a Inglaterra, os campeonatos femininos são passados toda rodada em TV aberta. Mesma coisa na Alemanha, mesma coisa na França, mesma coisa na Espanha, ainda mais com esse sucesso do Barcelona feminino. São da Liga dos Campeões da Europa que melhorou muito agora com esse formato novo e tem questão de agora tá tudo num aplicativo só da Disney. Ou seja, o Japão ainda tem muita coisa o que pensar e tem que pensar o seguinte: nós temos que pegar toda essa experiência que essas jogadoras trazem da Europa e aplicar tudo isso no Japão. Nós temos que aplicar tudo isso. Porque o mundo ele vai andando, e só quem vai para frente é quem se atualiza. E o Japão, por mais que tenha um trabalho excepcional, eu ainda acho que o Japão ainda precisa melhorar muito nessa questão de atualização de estrutura e principalmente a mentalidade, que agora precisa ser outra. Sim. É que acho que o principal obstáculo para essa questão do futebol feminino é realmente a falta de interesse. Sim. A falta de interesse. E muita gente tem aí uma lógica muito equivocada de que você precisa, para você querer investimento, tem que dar retorno. Mas na verdade é o contrário. Para você querer retorno, você tem que investir. Você precisa. Você vê, por exemplo, no futebol feminino, vou dar exemplo aqui do futebol feminino brasileiro. Tem um time como a Ferroviária de Araraquara, que inclusive até tá jogando agora. A Ferroviária é o time do interior de São Paulo, bicampeão da Libertadores, que não tem um aporte financeiro e midiático grande, igual um dos grandes do país. Só que tem uma gestão tão boa, ele é mais forte e mais tradicional que o time masculino. Muito conhecidamente, porque a Ferroviária demorou anos e anos trabalhando e tendo uma gestão exemplar para conseguir ser o que é hoje. E que serve de muito exemplo para muito time grande que não valoriza o futebol feminino como ele tem que ser valorizado. Sim. Bom, poder também ser exemplo para times da W League. Embora que no Japão já temos times como o próprio Beleza, o Urawa, o Kobe Leonense, que já tem essas instalações já próprias para as mulheres. Já tem. Sim. Mas podia ser mais. Muito obrigado pela paixão. Antes de terminar, eu quero saber que tipo de atividade você vai fazer ou quer fazer sobre futebol japonês ou futebol feminino. Já quero saber do plano. Nas últimas semanas, eu tô até impressionando o quanto de gente japonesa tá se interessando pelo meu conteúdo sobre a Madeixa. E, né, mas sabendo, né, que o perfil que o japonês mais usa, né, é o X. Eu tô me impressionando muito com quando os japoneses estão interessados no meu conteúdo sobre a Madeixa. Tô muito impressionado. E eu espero continuar produzindo mais conteúdo, não só pro japonês, mas pro resto do mundo, porque é uma mostra também que, além do meu trabalho, é a seleção, que é a seleção, tanto masculino quanto feminino, que eu acompanho já faz mais de quase 20 anos e é a equipe que eu adotei como parte da minha vida, né? E outra vez eu digo que a pessoa como você é importante para nós, né? Porque é algo brasileiro que tem influência, fala muito da Nadeshiko, é uma coisa muito importante para nós. Então, como um jogador japonês, agradeço muito de coração. Então, espero que você continue assim. Então, outra vez, muito obrigado pela colaboração. Agradeço muito. Tanto que a gente acabou conseguindo marcar queria conseguir até ser um pouco muito especial, né? Domo arigatou gozaimashita, Abe-san. Eu quero muita gente tinha atenção do futebol japonês e futebol feminino. Então, fazemos algo juntos. Mata, né? Um abraço. Tchau. Tchau.